Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria Tá bom já, porque... que se possa Tá bom, Luiz, imaginar. aqui não é banheiro da tua casa. Oi, gente, estamos no quarto episódio. Oi, gente, estamos no quarto episódio do Vestido no Cabide. Eu tô rindo porque eu errei várias vezes. Estou aqui com meu amigo Luiz Araújo. Mas antes eu preciso pedir para vocês curtirem e, se possível, se inscreverem, tá bom? Vou esperar que vocês curtirem. Curtiram? Curtiu? Agora vamos começar, tá? Eu vou começar com um textinho aqui que eu fiz sobre o Luiz. Não me empolguei muito, porque o Luiz não é uma pessoa que inspira muito a gente. Mas vamos lá. Deixa eu achar. Luiz é um sobrevivente, daqueles que se reinventam o tempo todo. Culto e bastante desenvolto, o conheci fazendo palestras de moda falando sobre tendências. Depois tive a oportunidade de trabalhar com ele na Lamelight e nos tornamos bons amigos. Nem tão bons assim. Amiguinhos, pronto. Porque não é fácil ser amigo dele. Bom, Luiz é daquelas pessoas que, se você estiver perdido no meio do Oceano Pacífico, ele vai dar um jeito de te ajudar. É assim que ele é. Cheio de opiniões e ideias, o inquieto Luiz vem batalhando na moda desde os anos 80, quando os coreanos se instalaram e continua firme, dando suas consultorias e atuando de forma impecável. Obrigado. Temos aqui Luiz Araújo. Bem-vindo, querido. Para olhar para lá, né? Ele já me deu a deixa, não deixe de olhar para lá, estou olhando. Tem que olhar para lá de vez em quando. Obrigado, tá? Paulo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado por a gente falar um pouquinho desse mercado que a gente gosta verdade. tanto, apesar de tanto... Luiz, eu lembro quando eu cheguei no Bom Retiro, você já era uma figura ali atuando, né? Tanto é que eu te conheci você dando palestras e tudo mais, quando eu entrei ali. E eu acho isso bem interessante. Eu queria que você me falasse um pouco como você começou, mas eu quero que você fale um pouco sobre a sua infância, como foi sua criação. Eu sei que você tem uma relação bem de afeto com a tua mãe, né? Que ela era uma figura bem importante na tua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu Não vou é pra tentar. eu sei que você não tem boca para E eu nada, quase não falo, mas falo mais que o homem da cobra e a tia do Yakut. inteira, Como dizem que eu falo mais que o homem da cobra e a tia do Yakut juntos, né? Aquela coisa. Mas eu vou tentar ser bem rapidinho. A gente tem outras perguntas, tá? Pode falar. Mas acho que todo estilista, todo homem que mexe com roupa tem a mãe como um alter ego, alguma coisa meio mal resolvida ou bem resolvida, não sei, é uma opinião minha, né? Mas minha mãe foi uma pessoa incrível, meu pai também, só que é engraçado que eu sou carinhoso, eu sou uma pessoa extremamente carinhosa e aprendi a fazer carinho com meu pai. Quem era o mais carinhoso era meu pai. Meu pai era de beijar, de abraçar, meu pai era essa pessoa incrível, E entendeu? você é de beijar e abraçar? Não você, mas as pessoas normais eu sou. Mas eu sempre fui de beijar meus filhos, sabe? Tipo assim, tenho 3 filhos, né? E aí de beijar, de abraçar, sempre fui essa pessoa. Mas correndo um pouquinho a história, voltando. Então minha mãe era uma pessoa muito interessante, uma mulher muito aberta, casou depois com 37 anos, toda quinta-feira e sexta-feira ela ia nos bailes, ela fazia um vestido para cada baile, né? Que legal. E no guarda-roupa dela tinha os vestidos, que depois ela casou com meu pai e a vida dela mudou 1000%, por N motivos, tal, e a gente viveu, minha mãe tinha uma vida boa, mas ela casou com um homem migrante, né? A família italiana tinha seus preconceitos, tal, e ela foi meio excluída da família. E a gente teve uma infância muito, muito pobre, muito simples, muito pobre, com vários. Eu não passei fome porque Deus não quis. Eu podia não comer o que tinha em casa porque eu não queria comer aquilo, mas comida tinha, meu pai punha. Mas de uma pobreza muito grande. E minha mãe tinha no guarda-roupa dela os vestidos dela, que ela usava nos bailes, ela falava dos vestidos e eu achava aquele mundo interessante. Mas minha primeira experiência com roupa, que eu lembro assim, que eu tinha 5 ou 6 anos de idade, foi minha mãe indo eu não vou saber exatamente se era Umbanda ou Candomblé. E quando eu entro, tinha uma imagem de Iemanjá. E quando eu vi aquele vestido, eu me apaixonei. E eu não queria sair, minha mãe puxava e eu fiquei... Aquele vestido é lindo, né? Aquela imagem da Iemanjá com aquele vestido azul, é um caimento, é aquilo. E meu sonho é um dia fazer aquele vestido, tá? Reproduzi-lo. E eu fiquei apaixonado. E a primeira vez que eu lembro que eu
uma roupa fez eu ficar parado. E eu chorei e eu não queria sair dali. Então foi a minha primeira experiência com roupa que eu lembro. Tinha, não tinha 6 anos, tinha de 5 para 6, acho. E depois minha mãe e minha tia, toda vez que elas iam se arrumar, tá bom. Eu, não, troca essa blusa, não gostei dessa saia. E as loucas trocavam, que é o pior de tudo, né? Elas iam e trocavam de roupa. Então, desde pequeno eu tinha essa coisa que um dia eu descobri o que era. Muita gente fala, é dom, né? Não, é outra coisa. E eu aprendi o que era isso, pois eu conto ainda hoje. Senso estético. É! Ah, tá. E aprendi isso numa biografia do Denner. Olha, Com que 5 legal. anos de idade, a mãe dele fez uma mesa, que eles eram muito ricos no Maranhão, né? E ela fez uma mesa enorme e pôs 2 vasos de flores. E ele, com 5 anos, começou a chorar, a gritar que ele queria um só. Minha mãe falava, deixa eu aliviar a cabeça desse moleque. E ela tira um vaso. E ela falou, nossa, ficou melhor. E nós nascemos, todo mundo, tem um senso de estética. O seu é diferente do meu, que é diferente de um outro estilista, de uma outra pessoa. Então, esse senso de estética faz alguém falar, poxa, eu gosto da estética ou do estilo do Paulo, ou do Luiz, ou, né, das pessoas. Então, é isso. Acho que é por aí essa coisa. O que você acha? Eu acho a mesma coisa. Você sabe que minha mãe, ela tinha uns vestidos, minha mãe mesmo costurava, tanto é que ela mesma fez o vestido de noiva dela e bordou o vestido de noiva dela. E eu lembro quando a gente era criança, minha mãe tinha aqueles vestidos dos anos 50 rodados. Uhum. E eu lembro que ela tinha um amarelo, um branco e um vermelho de bolas de poá, mas umas bolas grandes, brancas. E lógico, a gente fazia teatrinho e destruímos tudo, porque, gente, tem uma coisa que a gente fez na vida, foi destruir tudo que minha mãe tinha. Vestiu, saía arrastando o vestido. Né? Era, qualquer coisa a gente destruía, porque a gente tinha que... E ela falava, não mexa nessas coisas, a gente não obedecia. Porque ela dava aula o dia inteiro, então a gente destruiu tudo. Enquanto ela estava dando aula, a gente ia acabando com tudo que ela tinha guardado ali de referências, enfim. Né? Mas é interessante, porque essas coisas são referências pra gente a vida toda. A vida né? inteira, a É vida engraçado inteira. isso, E né? aí, então eu tinha essa experiência. Eu fui crescendo, eu às vezes queria uma roupa diferente e não tinha, mandava costureira, porque a gente comprava, tinha tecelagem Vânia, né? E ela vendia corte de pano, comprava aquela coisa de comprar o corte, levar na costureira, tal. Às vezes levava uma foto, alguma coisa, e eu às vezes fazia um rascunho. Como eu desenhava desde pequeno, eu fazia um rascunho do que eu queria, sabe, para costureira. Então, essa experiência era uma coisa que me acompanhava, mas eu nunca imaginei trabalhar com moda. Nada, eu nunca imaginei que existisse essa profissão, porque você vê como é importante para o jovem hoje ter a sua referência na TV, em tudo quanto é lugar, e falar, não, é isso que eu quero fazer. Eu não sabia o que era um estilista, nunca tinha visto alguma coisa assim. Então, era uma profissão que, da onde eu morava, não era impossível, era mais difícil do que ser astronauta, talvez, Entendi. né? Então, eu nem sabia que existia. Mas como eu gostava de desenhar, e eu comecei, como por problemas financeiros eu precisava trabalhar, comecei a trabalhar com 13 anos registrado. Desde os 9 eu trabalhava em feira, boteco, o que desse para trabalhar, eu trabalhava. Vendia, fazia raia, pipa, vendia na feira, fazia o diabo para ganhar dinheiro. Boteco, cansei de trabalhar em botequim, bebendo cachaça, coisa do tipo, e menor de idade. E aí eu falo, e eu sempre gostei de estudar, meu irmão também, e a gente foi Por indo. isso que você tem essa coisa, que você tem uma coisa muito prática na hora de resolver algumas coisas, né? Porque eu vejo que, principalmente homens, têm uma dificuldade para resolver umas coisas práticas, assim, do tipo, eu vou ligar lá e vou resolver. E eu vejo que isso para você é muito fluido, assim, você fala, já tem que resolver, já resolveu. E é engraçado como é difícil ver isso nos meus colegas homens de trabalho, né? Essa coisa de resolver fácil. Geralmente, a mulher ela tem mais facilidade Sim, para resolver. Mesmo talvez. porque a mulher faz 50 coisas ao mesmo tempo, né? Então, para ela, é Ela tipo, já consegue, resolvi, né? já Que marquei, a já tá gente não lá. consegue, elas E a gente conseguem. tem uma certa dificuldade, mas eu acho que você tem essa coisa, essa fluidez para resolver as coisas de uma forma rápida, sabe? De ter uma solução para aquilo que está ali. Você, se não é aquilo, você já dá a volta, já resolve de outra forma. Eu acho isso Eu interessante. acho que a vida é um monte de problemas que você tem que resolver. E quando você não consegue resolver, faz que nem Scarlett O'Hara. Amanhã eu penso nisso, não é mais ou menos isso, né? Ô Luiz, e quais, antes de fazer moda, você fez outras carreiras, né? Quais foram elas? Então, quando eu estava te falando, eu precisava ganhar dinheiro. Então, quando eu fui fazer hoje ensino médio, colegial antigamente, né? Eu fiz o magistério,
porque eu falei, eu vou dar aula. E com 16 anos eu já era professor, eu já dava aula para o primário. E eu achei que, como sendo professor e desenhava, vai ser fácil ensinar as crianças com uma didática de ensino mais, desenho ali, as Mais crianças criativa. aprendem mais fácil e tal. Então, eu fui para o lado do magistério e comecei a dar aula. Com 17 anos, eu terminei, com 16, na verdade, para 17 eu tinha que fazer faculdade. Eu falei, vou fazer a coisa que eu mais gosto, matemática pura, porque eu amava números, né? Vou trabalhar com matemática, vou ser professor de matemática e continuo no magistério. Quando eu fiz a faculdade de matemática, eu falei, gente, eu não quero mais dar aula. A criança é muito chata, né? Então eu quero fazer outra coisa. São Aí eu fui trabalhar, fofos. eu quero trabalhar com a Bolsa de Valores. E eu fui trabalhar na Bolsa de Valores, que era meu sonho, trabalhar com números e a Bolsa de Valores. E eu entro na Bolsa de Valores. Aí, só que antes de eu entrar na Bolsa de Valores, como eu entrei na faculdade com 17 anos, eu já podia arrumar emprego, eu não consegui emprego em lugar nenhum por causa do exército, aquela coisa toda. E aí eu fui diarista, eu trabalhava com limpeza de casa de família. Olha, Eu limpava a casa da família, que era um saco, né? Porque hoje as pessoas trabalham, né, graças a Deus, num horário só. Naquela época, não. Eu tinha que acabar quando acabasse a limpeza. Eu só terminava quando a casa ficava limpa. Às vezes dava 10 horas da noite, eu estava limpando a casa dos outros. Graças a Deus, hoje não. As pessoas trabalham um período. Se tua casa é grande, paga 2 dias, né? Tipo assim, mas vá lá. E aí eu fui diarista até chegar aos 18. Aí quando eu cheguei nos 18 anos, tirei minha reservista e eu entrei na Bolsa de Valores, trabalhando com o FBI, Fundo Bradesco de Investimento, e lá trabalhando, quando alguma garota precisava de uma roupa, coisa do tipo, vinha e falava, Luiz, eu vou casar, que roupa eu ponho? Faz isso aqui que fica bom. Luiz, minha mãe queria um vestido assim, como é sua mãe? Mostra a foto dela, faz assim, e eu desenhar. Como? Não sei. Eu desenhava e dava ideia para a pessoa. E aí eu fiz, na época que eu trabalhei na Bolsa, eu fazia isso direto. Até que um dia teve um problema na Bolsa, um problema sério na Bolsa, e fiquei até 11 horas da noite lá trabalhando, que era das 7 a 1 a Bolsa de Valores, né, antigamente. E fiquei até 11 horas da noite. Quando eu saí de lá, pé da vida, fui assaltado no trem, apanhei, cheguei em casa arrasado, chateado, porque hoje um funcionário fica até 11 horas da noite, a pessoa dá um vale, um Uber, alguma coisa, um táxi, vai, do jeito que você veio, vai embora. E no dia seguinte eu não fui trabalhar. E eles ligando para casa, brigando, reclamando, e eu não fui trabalhar. Eu fiquei num sofá em televisão e assisti o programa TV Mulher. E lá tinha o Clodovil. E o Clodovil, e eu fiquei assistindo o Clodovil, sabia já do Clodovil, conhecia. E o Clodovil tinha um programa, ele pegava uma carta, as pessoas escreviam carta, tá, gente? Abria uma carta e falava, olha, fulana vai na formatura dela, tal dia, tal data, ela tem tanto de altura, tanto de cintura e tanto de quadril. E ele ia num painel, num papel, e ele desenhou o vestido. E eu tinha feito matemática, aqueles números não batiam com o desenho que ele fez. Eu falei, gente, a mulher não tem nada a ver com essa roupa. Eu falei, se ele faz errado, eu vou fazer certo. Olha a arrogância da figura. E no dia seguinte, eu pedi a demissão no banco, no fundo de investimento, na bolsa, e falei, a partir de hoje eu vou trabalhar com moda. E como foi que você começou na moda, no final das contas? Então, Porque não é assim, né? Do jeito que. claro que não, né? Então tá, vamos lá. Peraí, você é o novo dele. Aí eu falei assim, eu quero ser estilista. Como vou ser estilista? Não tinha como. Não tinha curso de moda, pouquíssimos cursos. Não tinha livro de moda, não tinha revista, tinha nada. Mas eu queria ser estilista. Falei, como que eu vou trabalhar com moda? Aí, tinha uma escola que eu não vou falar o nome, que ela tinha um curso de estilismo, só que era eletizado, tinha um teste de aptidão para entrar. E eu fui fazer o teste, aí vou tirar de letra, né? Aí tô lá, arrogância minha de novo. Aí fiz tudo tal, e tinha um desenho, me lembra, era um vaso, luz e sombra. E eu gostava de desenhar, fiz o vaso, a luz está vindo aqui, então aqui é mais claro, aqui é mais escuro, desenhei, fiz com grafite, do lápis, bonitinho. Do lado tinha uma menina, ela desenhou uma colher. Falei, não é um vaso? Isso é um vaso. Eu falei, tá, é um vaso. E aí eu desenhando o meu vaso e ela desenhando a colher dela. E eu falei, eu tô louco pra fazer esse curso, queria tanto trabalhar com moda, aquela coisa. Eu tinha 20 anos, né? 17, 20 anos eu tinha. Formado em matemática e desempregado. Aí ela fez a colher dela, eu falei, tudo bem. E eu fiz meu vaso.
Aí eu falei assim, mas é difícil, só tem tantas vagas, olha a quantidade de gente, né, para esse curso, e era caro o curso. E eu tinha saído do banco, recebi minha rescisão e o dinheiro esperando para fazer a matrícula. Ela falou assim, eu trabalho numa empresa e eu tenho muita amizade com o meu patrão. Eu, aham. Não, só fiz aham, mais nada, né? E ele é muito amigo do diretor dessa escola. Então ela podia desenhar a colher. Aí eu falei assim, meu amor, eu estou fazendo um vaso, né? E tudo bem. Uma semana depois saiu a relação dos nomes, eu fui lá, meu nome não estava. Por que você desenhou um vaso? Aí eu fui olhar no nome dela, estava lá. Aí ela passou. Não é que ela tinha amizade com o diretor, é que ela desenhou uma colher. Eu deveria ter desenhado uma colher, não um vaso. Né? É porque, na verdade, eu acho que você não entendeu a proposta. Eu entendi, mas Era para você olhar o vaso e imaginar transformar aquele vaso uma em outro colher, objeto, só que verdade. ninguém falou isso. E sério, eu fui no dia, como era diferente, não tinha cartão de crédito, débito, eu fui com o dinheirinho no bolso, Poxa, jurando que eu ia fazer a matrícula. E eu não fiz. Aí eu peguei um ônibus ali, na Francisco Matarazzo, muita gente pode até deduzir onde era, e o ônibus era para a Praça Ramos de Azevedo. E eu fui até a Praça Ramos de Azevedo. Quando eu desci no dia depois, eu tinha que ir a pé até o Parque Dom Pedro, pegar ônibus para minha casa, né? E aí, quando eu desci ali, em frente do Teatro Municipal, tinha uma banca de jornal que era muito famosa, que ela tinha revistas do mundo inteiro. E eu fui lá. Meu dinheiro foi todinho na banca. Comprei, eu tenho essas revistas até hoje, eu guardo com carinho. Comprei Burda Alemã, comprei Trás Suisse, comprei... E aí eu falei, não, eu vou aprender sozinho. Eu vou aprender sozinho. Eu vou aprender sozinho. E eu comecei a mexer naquelas revistas, tal, lá. E a Burda tinha, que nem a Moda Moldes aqui, do Brasil, aquelas modelagens. E eu fiquei sabendo que tinha uma profissão de modelista. Eu falei, pronto, vou começar como modelista. Já que eu não consegui como estilista, eu vou arrumar um emprego de modelista, eu vou aprender modelagem. E aí, logo depois, procurando, achei a Escola de Moda Brasileira na Liberdade que ensinava modelagem. Falei, vai ser por aí. E eu fui fazer modelagem, que era a Mie, uma japonesa incrível que ensinava, e a irmã dela, a Irene, as duas eram sócias dessa escola, e eu fui fazer modelagem. E aí eu comecei a aprender modelagem. Uma semana fazendo modelagem, de novo arrogante, procurou emprego de quê? Modelista. Lógico. Aí tinha um emprego aonde? Na Alpargatas, que era da Fiorucci na época, e eles estavam com um dissidente que era a Falange. E eu falei assim, eu vou lá fazer o teste. Cheguei lá, falei com a Ângela, que era encarregada dos modelistas, a gente precisa de um modelista de exportação. Eu falei, polegada é comigo. Pelo menos número eu sabia, né? Polegada é comigo. Ela falou assim, você pode fazer o teste hoje? Eu falei, hoje eu não consigo. Eu estou numa outra empresa, eu não tenho... Mentira, né? Mas eu estou numa outra empresa. Naquela época dava para mentir, né? Claro, eu estou numa outra empresa, tal, eu não posso, mas era segunda-feira. Na sexta eu venho e faço o teste. O que é para fazer? Só para me trazer meu material. Essa jaqueta, ela mostrou a jaqueta. Pense no rascunho do mapa do inferno, era a jaqueta. E a cava, para quem entende de modelagem, na frente a cava era normal e atrás era raglan. Eu olhei aquilo, comecei ali minha memória fotográfica. Olhei aquela jaqueta. Não, tudo bem, sexta-feira eu faço. Corri para Mie, na escola. Aí ela falou, então, a aula de hoje a gente vai riscar uma saia. Não, Mie, você não está entendendo. Eu preciso fazer uma jaqueta. Não, jaqueta é no módulo 4, daqui 1 ano e meio. Eu falei, eu sei, mas hoje eu preciso aprender a fazer uma jaqueta. Ela, não, é saia. Não, saia a gente deixa para outro dia. Já faz uma semana que eu estou nessa saia, eu não aprendi mesmo, mas eu preciso fazer jaqueta. E tanto que eu insisti, ela começou. Aí eu fui segunda-feira, terça, quarta e quinta. Todo dia à noite, né? Que minha aula era só de terça e quinta, só que ela nunca perguntou e eu ia todo dia. E aí eu aprendi, peguei os moldes que eu tinha na Burda, recortei, montei, peguei a jaqueta da minha mãe, e na sexta-feira eu fiz o teste. Fiquei o dia inteiro para fazer aquela jaqueta. Mas aí era mais fácil, porque como tinha uma peça piloto, né, hoje eu sei o termo peça piloto, na época eu sabia que tinha uma peça. O que eu fiz? Ao invés de eu riscar, como a minha me ensinou, eu transferi, é matemática pura, eu transferi todas as medidas deste espaço para este espaço, entendeu? E pus costura. A vantagem é que não era uma peça modelada, com busto, coisa do tipo. Como era uma jaqueta, era reta, então foi mais fácil. Aí usei matemática pura, transferi e fiz. Cortei a peça, mandei para uma costureira piloteira montar,
que por sinal foi um anjo, depois ela falou para mim, faltou bolso, faltou revel, e ela me ajudou e fez aquilo lá. E eu comecei a trabalhar como modelista de exportação num setor que vendia bibas e gitano para Nova York, sem saber modelagem. O que eu fazia? Matemática. Vinha o fax? Não, vinha o fax, a menina da exportação trazia o fax, falou, olha, a gente tem que modelar isso. Tudo bem, hoje eu não posso, amanhã eu faço. Tá, amanhã eu já modelo isso. Punha do lado e fazia o que eu estava fazendo hoje. Corria na escola à noite, levava o fax para Mie. Olha, Mie, eu preciso aprender a fazer isso. Como você está fazendo? Você não sabe nem fazer saia. Eu sei, mas já fiz a jaqueta, agora é uma calça. E tal. E essa Mie foi me ajudando, e eu todo dia na escola, fui. E claro, depois você queria muito, eu fui aprendendo, e eu fui me destacando na modelagem, de tanto que eu Olha que eu era ótimo. seco, né? Porque eu ficava fazendo aquilo e eu era seco. Até que um dia, depois de 8, 9 meses de modelagem, Mia e Irene chegou lá, as duas estão me esperando. Queremos falar com você. Você precisa pagar mais 50 aulas. Falei, pronto, ela vai me cobrar todo dia que eu fui na aula. Que ela vem para o escritório. Fui para o escritório, Mia sentou do lado, eu aqui. A Irene foi naquele fichário, puxou o fichário, pegou minha pasta. Eu falei, ferrou, é agora. Aí ela pegou, pôs a pasta na mesa, tirou um papel e deu para mim. Eu falei, que é isso? Seu diploma. Eu falei, não quero, eu tenho que tem muito modelo para fazer lá que você tem que me ajudar. Então ela falou, você já fez tudo. Você já fez calça, você já fez jaqueta, você fez sobretudo, você fez mantô, você fez tudo. Tipo assim, não tem mais, né? Tipo assim, nunca já demos um diploma para alguém tão rápido assim. Eu falei, não, mas eu não sei fazer saia, continua com o diploma aí, depois a gente vê. Ela falou, não, mas a gente tem uma proposta para você. Eu vou ficar emocionado. E aí ela falou, você não quer ser professor? Ajudar a Mie a trabalhar. E aquilo foi muito grato para mim, sabe? Assim, eu falei, gente, num prazo muito curto, eu consegui o que eu queria. Olha, falei, eu estou no caminho certo, né? Ótimo. Eu falei, agradeço vocês, amei, mas eu quero ser estilista. Modelagem é um caminho para eu chegar onde eu quero. E eu vou ser estilista ainda. Aí eu saí de lá, continuei ainda fiz alguns cursos com a Escola de Moda Brasileira. E aí eu me destaquei na Falange, virei encarregado de modelista, aí piorou, né? Porque aí todos os modelistas vinham com os BO para mim, eu tinha que resolver. Então eu era aquela pessoa que resolvia os BO. E aí eu aprendi muito em modelagem. E como que você conseguiu transitar de modelista? Porque é muito difícil, né? Você, modelista, passar a ser estilista, né? No mercado, assim. É ótimo, porque eu acho que o estilista tem que ter pelo menos uma noção de modelagem, né? Porque eu, por exemplo, estudei modelagem, depois estudei mulagem, mas eu não sou bom para modelar, porque eu acho que eu tenho uma dislexia. E número, para mim, é um problema, porque eu troco os números, entendeu? Se eu vejo 48, é capaz de eu colocar 84. Entendi. Mas como que você conseguiu transitar, né? Porque principalmente que as pessoas não gostam de perder modelista. Porque um bom modelista é mais difícil de achar dentro do mercado do que um bom estilista. Eu deveria ter continuado como modelista, eu ajudaria melhor, né? Então, e aí, neste espaço, a Falange tinha eu conheci muitas pessoas maravilhosas. Tinha uma pessoa chamada Cláudio Garcia. Ele era um estilista, ele dava aula de estilo. Aonde? Naquela escola que eu te falei. Da colher. Da colher. E ele dava aula lá. Aí ele te pediu um desenho, você fez uma colher e você passou. Eu peguei e falei para ele assim, olha, quando você fizer o teste lá, pede o pessoal desenhar a colher que passa todo mundo. E ele dava aula nessa escola. E o Cláudio, e estamos falando nos anos 80, e o Cláudio era uma pessoa maravilhosa. Ele é teu amigo até hoje? Não, Cláudio não. O Cláudio faleceu nesse período. Ele se contaminou com o vírus da época, né? Maldito, né? E em 6 meses ele morreu. E na época ele já estava estranho, ele suava muito, ele tinha problema e tal. E aí ele dava cursos de moda. Além dele dar aula naquela escola, ele dava particular. E os cursos dele eram muito caros. E eu não tinha dinheiro, e como eu queria ser estilista. E aí, um dia, ele começou um curso, a Ângela, que era encarregada ainda, falou assim, o Cláudio vai fazer um curso semana que vem. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso dele. Ela falou, não, mas ele está te convidando, é um presente. Que eu gostava do Cláudio, a gente ajudava a fazer as peças dele, sempre quando era a peça dele eu ajudava, como eu era modelista, você sabe que o modelista, ou ele derruba o estilista, ou ele e eu sempre dava os bois, sabe, alguma coisa que ele não podia, eu dava um jeitinho, e ele gostava de mim. E eu falei, então tá, e eu fui fazer o curso com o Cláudio, eu fiz o curso com o Cláudio, ele adorou,
me adorou no curso, a gente brincava muito, aquela coisa toda. Eu fiz o curso dele, fiz o segundo, fiz o terceiro curso dele, e aí depois ele, infelizmente, ficou muito doente. E aí ele pegou e falou: Ó, Luiz, eu estou precisando de muito de dinheiro, muito dinheiro, muito de dinheiro. A gente comprou o AZT, para quem assistiu, tem um filme muito bom que as máscaras de oxigênio Nossa. caem. O AZT tinha que ser comprado de contrabando nos Estados Unidos. Ele falou: eu preciso comprar AZT, eu não tenho dinheiro, estou tentando tirar dinheiro de tudo quanto é lado, e eu dou aula naquela escola, e eu estou terminando um curso de História dos Trajes, e você se dedicou muito, e você é muito bom. Você não quer terminar o curso para mim e dar aula para mim poder receber o salário? Olha, que legal. Ah, olha, até arrepio. Para eu poder pagar. Primeiro que eu devi esse favor para ele. Hoje eu vou chorar aqui nessa bagaça, Pode né? chorar, Luiz. E aí eu devi esse Eu tenho um lenço de papel, quer dizer, de guardanapo. papel. Eu pensei que era linho, cambraia de linho. Ah, não sou tão sofisticado assim. E aí o Cláudio, com todo o carinho dele, me convidou, e para mim foi outra alegria. Primeiro que eu podia compensar ele dos cursos que ele me deu, que eu aprendi muito com História dos Trajes. Muita gente fez, a Ellen, sabe, a Mônica, muita gente estudou com o Cláudio, muita gente conhece o Cláudio Garcia. E aí eu fui lá ministrar o curso de História dos Trajes, e para mim foi muito bom. Falei: tá vendo, vocês não me fizeram como aluno, agora vão ter que me engolir como Mestre. professorzinho, né? E aí dei o curso de História dos Trajes, que virou até uma especialidade minha nessa coisa de falar sobre roupa de época. E aí, infelizmente, o Cláudio não resistiu, faleceu. E aí a empresa que eu estava, a Falange, ela estava com alguns problemas de exportação. Aí eu saí de lá e eu falei: agora eu vou procurar não mais emprego de modelista, de estilista. E dizer que eu sou estilista, entendo de modelagem, disso. E foi aí que você entrou já no Bom Retiro. Aí eu entrei primeiro para uma rede de um cara que fazia private label para uma magazine. Aí eu fui trabalhar com ele. Já naquela época, né? Eu trabalhei com ele, e dele eu já trabalhava 2 dias com ele, e aí eu fui jogado apareceu no Bom Retiro, eu fui no Bom Retiro. Mas eu fui no Bom Retiro até... Isso quando, assim? Qual era? Os anos 80 ainda ou já? Não, 83, 84, por aí mais ou menos, 85, né? E aí eu fui para o Bom Retiro. Mas o Bom Retiro, que você e a Mara falaram do Bom Retiro e tal, o Bom Retiro, os coreanos tinham chegado, tirado a colônia judaica, que continuaram pagando aluguel para eles, né, que foram muito espertos, e eles estavam começando do zero. Eles não sabiam por onde começar, né? Tipo assim. E eu também. Tipo assim, né? Não que eu fosse gênio, de modo algum. E não tinha aquelas lojas maravilhosas ainda, e eles estavam meio perdidos, tentando e fazendo aquela coisa toda, e eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar com eles, houve todo um preconceito comigo, porque eu trabalhava para coreanos. Olha que houve todo um preconceito. E muita gente que ouve o preconceito, anos depois, falou assim: você não conhece nenhum coreano que está precisando trabalhar? Porque sei bem. Vocês falaram uma coisa aqui na outra entrevista e eu vou frisar. Naquela época, no 86, para ser mais exato, 86, que é a data que eu considero que eu faço 40 anos de moda esse ano, de 86, quem trabalhava para as grifes, Fórum, Zump, Pacalolo, Elos, quem trabalhava para essas marcas comprava roupa onde? Na José Paulino. E quem trabalhava na José Paulino para os coreanos comprava onde a roupa? Madrid, Nova York, Londres, Paris. E eles, a primeira coisa, vai viajar. É outra mentalidade. Tipo assim, e vai viajar. Tipo assim. Eu me lembro uma vez que eu trouxe da Europa uma blusa que tinha uns botões chineses. Eu falei: olha, tem muitos esses botões chineses, mas não existe no Brasil. Ela falou, a coreana, falou assim: e por que comprar no Brasil? Vai para a China e compra. Eu acho que tipo assim, era muito legal coisa isso. muito engraçada dessa coisa do coreano que eu percebi. Quando eu trabalhei para brasileiros descendentes principalmente de europeu, eu percebi que o brasileiro ele considerava a viagem como se fosse um prêmio. Sim! Porque, na verdade, para o brasileiro, a viagem era uma diversão que você ia ter. Mesmo que você fosse lá no econômico, que geralmente era isso, né? Ficasse num hotel horroroso no lugar, mas assim, uma coisa do tipo, eu tô te dando uma viagem, né? Uma coisa. O que você está reclamando? Você foi para a Europa. Né? Uma coisa assim.
Não era, é como se fosse um presente, né? Mesmo porque você não tinha nem tempo, que era um tempo super limitado, que não dava tempo nem de você ir no museu ou ir numa exposição, qualquer coisa que você quisesse fazer para você, não tinha esse tempo. E o coreano ele era mais generoso nesse aspecto, né? Do tipo, não, tu pega um dia para você. Pelo menos uma coisa assim, eu vivi essa experiência de pega um dia para você, às vezes 2 dias. Nós trabalhamos por uma coreana incrível, né? Da classe, Sim, a Dona Dona Cecília. Cecília. Ai, Cecília era uma Dona Cecília era fada, né? Uma uma fada, mulher né? generosa, Que inteligente, mulher maravilhosa, aquela, incrível. A gente gente. trabalhou em épocas diferentes, mas nós Ela tá trabalhamos com ela. viva ainda, né, Sim, sim, Cecília? sim. Adoro ela. Então você vê que era uma mentalidade completamente diferente, né? Uma mentalidade completamente diferente. E outra coisa muito boa, porque eu já trabalhei para tudo quanto é donos de confecção. E eu sempre digo, os coreanos te tratam, principalmente agora, alguns clientes meus, ele respeita a pessoa mais velha. Então, tipo assim, ele te trata de uma forma diferente, É, né? Não é, aquele velho que vem trabalhar. Não, é aquele mestre que vem é. te ensinar alguma coisa, sabe? Tipo assim, então, existe um respeito muito grande com a pessoa mais velha. Eles respeitam também tua história, o que eu não senti na comunidade ali libanesa, esse pessoal do Brás, eles não têm esse respeito pela história, de você como Sim, profissional. não, não, não. É só o resultado que você dá ou Sim, não. naquele momento É, ainda, né? E é, nem é. mesmo que você Não existe trabalhou nenhum para ele respeito. num momento anterior, Não, né? Ano passado você deu lucro para ele, esse ano é. aconteceu alguma coisa, você Não, e aí, assim, se apaga, né? você estiver dando lucro, tudo bem. Se você não estiver dando lucro naquele momento, você vai ser tratado igual um pano de chão. Sim, bem isso. Bom, continua agora que a gente já lavou Já a sou alma. estilista, já sou estilista na Você história já aqui. era Já sou estilista, estilista, eu estou profissional. trabalhando. E eu cheguei a trabalhar para. Como não tinha profissionais que queriam trabalhar, porque eles, a pessoa tinha vergonha de trabalhar para coreano, né? E eu cheguei a trabalhar eu tinha 8 empresas que eu trabalhava, então eu corria. Como era tudo perto, eu corria assim. Eu trabalhava nessa, 2 horas, 3 horas nessa, coisa, eu corria naquela, ainda tinha que fazer diferente o produto de cada uma, né? E eu viajava, né? E aí viajava 2 vezes, 3 vezes, às vezes 4 vezes por ano, e todas elas me ajudavam na viagem, então era muito fácil, né? Ajudava bastante. Então, e aí se trazia um monte de amostras, aí eu trazia malas cheias de roupa, comprava roupa no Atacado de Paris, aí conhecia um monte de gente no Atacado de Paris, que tinha o Atacado de Paris, o Atacado de Milão, o Atacado de Londres e o Atacado de Nova York, que depois se acabaram todos, né? O de Paris hoje ainda tem um restinho lá, mas sobrevivendo, né? E aí, aí a coisa aconteceu. E aí eu trabalhei para Deus o Mundo, dava palestra, ministrava palestra, aí conheci a Ivone Moura, da Revistas Moura, que trazia catálogos, revistas do mundo inteiro e Sim, vendia eu no espaço dela. lembro. E Grande aí, e Ivone. aí eu comecei a editar um caderno de tendências de moda de primavera, verão, outono e inverno. E depois até alguns de alto verão. Eu fazia os cadernos, punha fotos, desenhava os croquis, que era um birô, né? Era como se fosse um birô. E vendia para o Brasil inteiro, até para o pessoal da América do Sul, ela vendia o catálogo. Não só eu, aí tinha a Mônica Moraes também que fazia, várias pessoas também faziam esses cadernos de tendências de moda e era distribuído com exclusividade pelas revistas Moura. E tinha a revista Moura, tinha o Arene Guelph, tinha a HB, tinha vários lugares que vendiam. Hoje ninguém lê um jornal, não lê uma revista, então todo mundo desapareceu, né? Sumiu, né? Isso desapareceu. E também Desapareceu. não se fala, porque antes a gente precisava de material também para fazer painel de tendência, para você colocar as coisas de uma forma que você pudesse Lúdica visual. até, né? E era tão legal porque tinha uma coisa da inspiração que não era só um copia e cola que virou hoje, né? Que é totalmente desregulado. Você vai pegando qualquer coisa ali e vai copiando, colando e pronto. Era uma coisa que você tinha que ter umas referências. Eu acho que existia uma coisa nos estilistas que era uma cultura, era uma necessidade de ter algum nível cultural, porque você precisava entender um pouco de arte, você precisava entender um pouco de decoração. Tanto é que eu pego aqueles birôs da Promostil e você vê que Maravilhosos, né? o que menos tem no birô da Promostil era moda, né? E ele era um birô para moda, então ele ia pegando só inspirações e tinha pouquíssima fotografia de roupa, porque não era isso o interessante deles, né? E aí era interessante você saber o que ia usar, e ele já colocava, quando eu colocava roupa, eram umas peças de roupa que já era de coleções anteriores, que era para mostrar como Como essas aquela peças eram, referência.
como essas peças eram uma vanguarda do que estava por vir, Sim, né. sim, sim. Eu acho que hoje, com essa coisa muito imediatista, mudou, né, então a pessoa fica eu falo que agora é muito desespero de estilista, tem roupa que eu olho e falo: "Ah, desespero de Não, estilista". eu não vou glamorizar, eu não gosto de glamorizar passado, não gosto de glamorizar passado, porque eu acho que o que eu estou vivendo é hoje, não adianta eu ficar chorando por alguma coisa. Mas o que eu sinto falta hoje dos estilistas que estão trabalhando é exatamente isso. Ele começar uma coleção, sabe? Então, tipo assim, ah, tá vindo vermelho, olha, pegava uma foto de um trilho de trem branco e preto que virava depois uma malha lurex, sabe? Tipo assim, um tricô de lurex. Essa criação, mesmo que você olhasse os desfiles, se inspirasse, até copiasse, não é esse o caso, mas tinha um trabalho. Hoje eu não estou inventando, eu vejo, as pessoas vão no Pinterest ou elas vão no Instagram, ah, essa blusa é bonita, ah, esse vestido é bonito, ah, tal. Quem fazia isso era o Dr. Frankenstein, né? Quando ele fazia um monstro, não era? Ele pegava um monte de pedaço de cadáver e fazia um monstro. Então as pessoas hoje fazem a coleção Frankenstein, né? Então, e vai aqueles pedacinhos. Então a cabeça não combina com o braço, que não combina com a perna, que não combina. E aquilo. E você E olha aquilo e mesmo fala, assim e as pessoas falam, isso é uma é. coleção. É muito E eu triste, lembro, né? assim, quando eu viajava, quando eu voltava, que a gente revelava as fotos e mais os catálogos que a gente trazia, que a gente arrancava as páginas, a gente ia montando os temas da estação. E aí a gente separava aquilo, né, que tema um, tema 2, tema 3, tema 4, geralmente, para que você conseguisse entender, comprar os materiais para cada assunto e depois, como esses assuntos, né, todas essas referências, essas inspirações, iam misturar na tua marca, né? Que aí ia pegar o teu DNA para colocar ali para você explicar esses 4 momentos da moda, né? Esses 4 momentos ali de tendência daquela estação. Hoje eu acho também, Luiz, que como o número de coleção virou uma coisa absurda, não existe mais esse tempo. Haja criatividade, né, para você conseguir fazer isso sem você ter o estresse, que a gente tem estresse, né, trabalhando no nosso dia a dia. Imagina para uma pessoa que tem o mundo inteiro olhando para ela. Mas, de qualquer forma, esses jornalistas de moda sempre foram importantes para pontuar, né, o que era relevante nas coleções. Hoje não, hoje tem um oba-oba, um tapete vermelho, que as pessoas ficam igual malucas, todo mundo já chega lá, é o desfile externo, que já começa, né? Porque as pessoas já recebem a roupa para ir, e às vezes a roupa não tem Cachê, nem. né? E às vezes É, e cachê. Além cachê. da roupa, um Não, cachê para e ir, na né? verdade eu acho que hoje as pessoas falam, ah, porque ela é um ícone. Eu falo, ícone de quê? Porque se ela não escolheu roupa nenhuma, foi escolhido para ela, colocou ela lá. Tirando uma celebridade ou outra, que se veste com uma certa coerência, a maior parte das pessoas, ela cada hora está com um estilo diferente. Elas não têm uma coisa que existia antigamente, dentro do estilo que você olha, uma Jacqueline Kennedy, você sabe o que, que era, você pega uma Audrey Hepburn, você sabe o que, que era, você pega uma Marlene Dietrich, você sabe o que esperar delas. Hoje a gente não sabe o que esperar. Então, né, dessas celebridades em matéria de estilo, porque elas são pagas para vestirem a marca, para estarem ali no tapete vermelho. Ou realmente tapete vermelho, ou esse desfile que vai ser a entrada para o desfile, e esse desfile perde a força no sentido crítico da coisa. Né? Como que você acha que foi essa transição? Eu vou responder com todas as suas palavras, e até nas pessoas que você citou. Quando eu fiz o Morumbi, o São Paulo Fashion Week, a Regina Guerreiro sempre estava na primeira fila. Ela, Costanza Pascolato, todo esse pessoal estava. Mas a Regina Guerreiro sempre estava no melhor lugar. Eu adorava o texto dela, era muito irônico. E não necessariamente que ela ia falar bem da marca. Então, muitas vezes, até me arrepia, ela sentava, né? Ela ficava ali, ela assistia o desfile e ela descia o pau na marca e falava mal e falava do acabamento, falava mal do acessório, fazia associações, falava até de onde a pessoa copiou a roupa, entendeu? Então, era muito legal. Por quê? O que é moda, né? Quando eu comecei a ministrar alguns cursos de moda, na minha arrogância, tipo assim, eu sempre falava, gente, moda é comportamento. Não existe outra coisa. Como as pessoas se comportam, aquilo vira moda, né? Indiferente se é de baixo para cima ou de cima para baixo. O comportamento faz a moda. Nos anos 80, as mulheres começaram a pegar o lugar do homem no trabalho, né, justamente com
com méritos, claro, mas aí, para brigar com eles, ela usou as ombreiras, né, grandonas dos E aí paletós surgiu, e né, a Dona papapá. Karen, que era Isso, uma figura que aquele cabelo todo, representava. tipo assim, não preciso ficar arrumando meu cabelo no cabeleireiro. Olha, Julia Roberts, aquele cabelo todo É. assim, posso sair desse jeito. Então, tipo assim, é comportamento, a posição dessa mulher incrível no mercado de trabalho, e de repente ela pôs isso, e de repente o salto começou a incomodar, ela pôs um tênis, né? Tipo assim, então o tênis começou a aparecer, a roupa, e assim vai. Tem, Então, tem um a filme, moda. né, que ela anda de tênis e depois ela troca por um salto quando ela chega, um filme bem Não famoso. me é estranho. É E ela usa muito, esses blazers também dos anos exato. 80 e tal. Então, moda é comportamento, né? Então, quando você fala de moda, vamos supor, voltando a Regina Guerreiro, é aquela pessoa que viveu, ela foi confeccionista, é uma mulher que vivia na Europa, via as coleções europeias, estudava a moda, tudo tal. Então, ela tinha todo um embasamento para ver uma coleção e falar bem ou mal. Eu não estou dizendo nem que toda vez ela acertava e toda vez ela errava, isso daí é outra história, não cabe aqui. Mas ela tinha um embasamento, ela tinha o que falar. Hoje você pega uma influencer que de repente nem sabe o que é a marca. Ela nem sabe. Schiaparelli, ela vai pensar que Schiaparelli é uma marca nova, né, que apareceu esses dias, né, tipo assim, né? Não é isso? Ah, agora, sabe, tipo assim, então ela entra na marca, ela ganhou a roupa, ganhou um cachê, ficou no hotel bacanérrimo ali na Place Vendôme, né? E aí ela vai no desfile, eu amo essa marca, ela não sabe a história da marca e tal. E de repente, muitas marcas sofreram muito a Segunda Guerra Mundial. Tem um histórico tão bonito, né, que você pode de repente mostrar para as novas gerações como que essa marca sobreviveu. Você mesmo conseguiu aquele trabalho maravilhoso das bonecas, né, na Segunda Guerra, como não tinha tecido para fazer o desfile, fez pequenas bonecas. Que coisa bonita, né? Comprei um livro que conta essa É, história. as marcas na Segunda Grande Guerra, quando Hitler queria tirar a moda da França para ir para Berlim, as marcas resistindo, arrumando defeito, procurando problemas para não mudar, porque sabiam que um dia a guerra ia acabar e eles iam continuar em Paris, né? Sabe? Então existe tanta história bonita, né? Nas marcas. Existe uma marca americana aí que foi a favor do nazismo, que de repente as pessoas vão lá e acham bonita a marca. Não importa. Mas, tipo assim, isso é muito bonito. Aí você pega uma influência que ganhou um dinheirinho, ganhou uma roupinha e ganhou uma noite de hotel e vai lá e fala o que da marca, né? Ela não teve nem o trabalho de dar uma olhada no Google, né? Olha o que essa marca fez. Então isso é muito ruim. Então isso perde, porque quando essa pessoa vai falar alguma coisa para um monte de gente, já que ela tem tantos seguidores, vira nada, né? Vira nada. Então, ou a pessoa às vezes assiste um desfile de roupas incríveis e fala, não gostei. Ponto final. Mas por que você não gostou? Ah, não sei, né? Tipo assim, E eu acho que você tem que ter fica um olhar, raso. porque na verdade o que a pessoa acaba olhando, gente, é só o resultado final em termos de look. E ela não tem um apuramento para olhar como aquela roupa foi construída. Que eu acho que é diferente de você pegar os jornalistas, as pessoas que entendiam de moda antigamente, porque elas conseguiam ver a modelagem, a dificuldade que era fazer aquela peça. Então você vê o que é bonito e o que é feio, e não muito o como foi trabalhoso, né? Como aquela peça ela exigiu uma noção de proporção e ao mesmo tempo uma dificuldade para ser feita, né? Tudo muito, parece tudo muito fácil, porque na verdade, como a gente está vivendo uma era de consumo imediato, a gente não tem mais uma noção de que aquilo que você está consumindo é muito especial. Então eu acho essa cultura, né, da roupa que você usa só uma vez, uma coisa tão absurda. Eu lembro, eu sou um colecionador de coisas de cinema, que você sabe, né? Eu fiz agora meus álbuns sobre algumas atrizes são em ordem cronológica. E eu tenho um álbum sobre a Marilyn, que é a minha preferida, e ela repetiu o mesmo vestido, tipo, em 4 situações diferentes, né? Não tinha essa necessidade de você estar com um vestido para cada situação. Sim, Você não sim. era uma garota propaganda, né? Que você tinha que estar. Você era uma pessoa e aquele vestido era uma identidade sua, que dizia quem você era, né? A gente vê pouca gente hoje repetindo roupa, né? Porque você, na verdade, hoje o tapete vermelho virou uma coisa, uma propaganda de grife, né?
isso eu E às acho vezes até uma roupa emprestada e sem identidade nenhuma com a pessoa, nenhuma, né? nada a ver com a pessoa. E cada hora ela tá vestida de uma personagem diferente, né? Que eu não tô nem falando daquela Lady Gaga, por exemplo, que sempre faz uma brincadeira com a moda, que eu acho que ela realmente tem uma ideia de... Ela é um ícone, né? Dentro dessa coisa fantasiosa que ela constrói. Mas eu tô falando de pessoas que utilizam roupas muito... que são roupas reais, que não tem essa parte lúdica, mas que ela não consegue dar uma continuidade no estilo dela, sabe? Você não consegue saber quem ela é em termos de estilo e ela é chamada de ícone. Eu fico olhando, mas quem é essa pessoa? Eu vou dar um exemplo bárbaro, muita gente pode até identificar. Nada contra, eu gosto até muito dessa pessoa. Que ela fica batendo os dedos assim e fica mostrando um monte de bolsas. Qual bolsa eu uso, né? Nossa, eu odeio gente que Aí, bate o dedo. e aí mostra, tem essa, tem essa, tem essa e tem essa. Então, como se fosse, você escolher 3 ou 4 bolsas, fosse só uma coisa de estética. Acabou, tá aí. Não, as pessoas quando gostavam e gostam, pessoas sérias que gostam de uma certa marca ou que gostam de uma certa bolsa, são fiéis àquela bolsa, né? Tem algumas daquela bolsa, guardam de geração para geração. Bolsa não é ter 300 bolsas, cada um com estilo diferente, porque você mostra que você não tem personalidade nenhuma, né? É que nem perfume. É a mesma coisa falar assim, eu sou rico e agora eu tenho 400 vidros de perfume na minha casa. Sério, 400 vidros de perfume, né? Então, quem é você? Ninguém. Qual é teu cheiro, É, né? E eu acho que nenhum. a gente perdeu uma coisa também com essa coisa da ostentação. A gente perdeu uma coisa das coisas serem especiais, né? Eu quero ter uma bolsa Chanel, então você conquista aquela bolsa Chanel. Então aquela bolsa Chanel é especial para você. Como é especial a tua mobília, como é especial as coisas que você escolhe para colocar na tua vida, né? Eu acho que a roupa ela tinha que voltar a ter essa função de ser especial. Mas foi colocado, acho que isso começou muito nos anos 90, quando eles redescobriram, elas rejuvenesceram essas marcas que até os anos 90 eram consideradas de senhoras, né? Que é Dior, Chanel, Givenchy, elas não eram mais roupas que vestiam meninas, né? Quando eles juntaram esses conglomerados, começaram a comprar essas marcas, colocaram os estilistas jovens para fazer essas marcas, e eles começaram a trazer ideias jovens que muitas vezes não tinham nada a ver com a história da marca, mas eles criaram um glamour novo para a marca, né? E, eles começaram a banalizar a história da marca, né? Ela já não tinha muito a ver mais com a história. Então eu acho que aí se construiu uma ideia de consumo, que você tinha que ter aquela bolsa, que você tinha que ter aquilo, e essa constância de fazer coleções uma atrás da outra dificultou no sentido de você ter coisas especiais, aquilo especial para você. Né? Então você não compra mais uma coisa para ser especial, você compra uma coisa para exibi-la, né? E depois já está, já usei isso, não quero mais isso, eu preciso saber qual que é a nova febre para eu usar. Né? E você acaba gerando o consumo, porque eu vejo muito isso, assim, o pessoal reclamar muito da moda popular produzir lixo, né? Mas a verdade a moda popular produz lixo porque essas pessoas, a roupa é ruim, a qualidade da roupa é ruim, ela não tem como reaproveitar essa roupa. Já uma roupa cara, você consegue colocar, primeiro que uma roupa cara, você tem um closet, que é o tamanho da tua casa às vezes. Aí você coloca tudo lá e depois você vai vender num brechó. Então essa roupa vai viver muito tempo. Então para ela virar um lixo demora, a não ser quando eles queimam o resto de coleção, parece que agora não pode mais, né? O excedente de coleção, as marcas, né? Por fogo, você diz? Não, Parece que não não vai pode, poder porque assim, é mais. sintético, polui. Ela tem que ser enterrada, não pode pôr fogo, né? É E muita coisa e acaba com. exatamente. Então, essa coisa da moda popular consumir, se transformar em lixo, na verdade a moda popular copia a postura da moda de luxo, né? Se você vai fazer 8 coleções de luxo por ano, com uns 300 itens, a moda popular quer fazer a mesma coisa, porque essa mulher popular, ela tem o mesmo desejo dessa mulher de luxo, dentro de uma cultura de consumo. Sim. Dessa que ela vai consumir o que ela pode. Essa vai consumir muito poliéster, isso vai virar lixo, porque não tem como você reaproveitar. E essa vai consumir luxo, que vai consumir qualidade e tudo mais, que vai ficar no guarda-roupa dela muito tempo e depois ela vai vender para o brechó, vai passar para a filha, sei lá. Né? Então, a mudança ela tem que vir de cima para baixo nesse sentido.
para que não haja tanto lixo? As pessoas voltarem a consumir menos e melhor, né? As coisas voltarem a ser É especiais. que, é que as marcas de luxo, na minha opinião, as marcas de luxo, se eu imaginar, vamos começar a primeira marca de alta costura, que seria Maison Worth, né? Maison Worth. Ele fazia pouquíssimos vestidos, poucos perfumes para a elite. Hoje não. Hoje você pega uma marca, qualquer uma aí, ela faz uma quantidade absurda comparado ao que se imaginava de alta costura ou de maison, entendeu? Então você tem uma quantidade E muito uma grande e variedade uma muito grande. variedade. Você pega, tem uma marca famosa aí, dessas que você conhece, fez uma coleção de chaveiros, na bagatela de 1.000 euros cada um, mas assim, deve ter uns 40 tipos de chaveiros diferentes. Tipo assim, não é para uma mulher milionária. Então, Não é. então, É tipo assim, eu estou tentando fazer um produto mais barato para ver se todo mundo compra. É mais ou menos é, isso. é, É um Brás de luxo. é. É um Brás de luxo. É muito estranho, porque você, inclusive, tira a noção de luxo, né? Sim. Porque quando você banaliza uma coisa, né? Quando você vai lá e faz, ao invés de fazer 5 chaveiros especiais, você faz 40 chaveiros, você tira a exclusividade da coisa, né? É muito Sim. esquisito isso. Porque Então, o que é o luxo, na os verdade, ovos hoje? Bergeret, né? Os ovos, eles eram pouquíssimos, exclusivos, né? Imagina se aquilo fosse feito 1.000 de cada um, não perdia todo o sentido, né? E eu acho que em todos os sentidos, porque a gente está falando de moda, mas eu acho que o consumo em geral virou uma coisa descontrolada, Sim. né? Porque hoje você, por exemplo, vai colecionar, eu coleciono algumas coisas da Disney. Eu falo, isso aqui foi lançado na época do filme, blá 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 blá. Hoje é uma coisa absurda, não tem como você colecionar uma coisa lançada na época do filme, porque não tem fim. É 1/infinito, né? Porque Você vai, tudo tinha você 1/, vai né? gastar um tudo, barra dez, tudo um que você barra ganha. 100, não era assim as É. gravuras? 1/10, 1/100, hoje é 1/infinito. Infinito, infinito. A pessoa fala, isso é limitado, é 50 mil. Tem 50 mil só igual esse, super Não, limitado. perdeu-se essa É. coisa. O consumo é muito grande. Existe um lado positivo, eu vou dizer o lado positivo disso, tá? Como eu sempre falei, eu sempre sou um otimista, sempre gosto de ver o lado bom. Quando eu era criança, as pessoas que viviam, eu morava numa situação, não morava em comunidade, mas morava próximo da comunidade, era só atravessar a rua. Então era muito próximo da comunidade de minha casa. Mas o pessoal de comunidade tinha uma limitação muito grande. Eles não tinham televisão, eles não tinham geladeira, eles não tinham roupa. Eu me lembro, eu não gosto do chinelo Havaiana, eu não gosto. Hoje eu uso, mas eu não gostava do chinelo Havaiana porque na minha escola eu era o pobre, usava conga. Quem poderia entrar de chinela havaiana eram as crianças da comunidade, pessoas mais pobres que eu. Então, toda vez que alguém estava com chinela havaiana, eu falava assim, nossa, isso eu não quero chegar no chinelo havaiana, eu tenho que andar no conga. Então, quando começou a popularizar o chinelo havaiana, eu falava, não, chinela havaiana, não, pelo amor de Deus, eu tinha uma negação, uma coisa ruim. Hoje eu uso sem problema nenhum, mas eu tinha essa coisa. E hoje eu vejo a comunidade, eles têm televisão de tela plana, tal, eles têm carro, eles têm, eu vou falar marcas, tem Toddy, tem ovo maltine, tem queijo branco, tem whey, tem tudo na casa deles. Tem roupa, sabe? Tipo assim, tem blazer, tem casaco, coisa que não tinha. Não, Não mas tinha. Luiz, você Então, acha. isso é muito bacana, porque todo mundo está tendo acesso Sim, a isso. Então, olhando isso, eu acho positivo, porque hoje você vai, vamos supor, você vai doce. Era muito limitado o doce quando eu era criança. Eu me lembro que a Coca-Cola Família era 1 litro. 1 litro era família. E era Páscoa, Natal e aniversário. 3 vezes no ano tinha um refrigerante mas você desse. não acha que, por E exemplo, hoje as assim, crianças bebem refrigerante o todo que eu dia. digo assim, também houve, lógico, a gente sabe que, que aqui no Brasil também houve políticas, né, que favoreceram que essas pessoas melhorassem de vida e tudo mais. Mas o que eu digo do consumismo é o excesso de estímulo, porque o consumo ele gera um estímulo, Sim, né? sim, sim. Então, assim, hoje a criança, ou seja ela pobre, ou seja, eu não estou falando dos miseráveis que vivem num lugar onde as coisas não são nem acessíveis, mas hoje tanto a criança pobre quanto a criança rica, ela recebe estímulo direto, né? Você vai na casa da criança, ela tem um monte de brinquedo, né? Mesmo a pobre, porque é acessível. Hoje você consegue ter a coisa acessível. Mas eu digo o excesso disso. Então, mas aí é cultura.
Alguém tem que ter cultura, sabe? Tipo assim, então, tipo assim, a pessoa fala, a pessoa tem que pôr limites para si e para o outro, né? Esse limite que às vezes é difícil, já que a gente vive nesse mundo capitalista, né? Que a gente é uma sociedade, uma das poucas que deu mais ou menos certo, um dos regimes mais ou menos certo, porque eu não acho que existe regime certo, mas é o Tá que tudo é o quebrado. jogo é esse, é capitalismo e tal. Então, tipo assim, você olhar e falar, tá, eu não preciso trocar essa cadeira. Por mais que eu tenha estímulo, que a cadeira da moda agora, porque a influência está sentando na cadeira e cruzando a perna e falou, gente, é a cadeira, eu não preciso jogar essas minhas cadeiras, né? Mas isso tudo vem com a educação. Agora, para a gente não prolongar nisso e voltar, porque daqui a pouco a gente tem time, né? O que você acha, agora voltando para a moda, como é trabalhar com as novas gerações? Porque eu tive dificuldade nos últimos anos, né? De trabalhar com as novas gerações, porque eu estava acostumado com uma coisa um pouquinho mais complexa. E aí, de repente, tudo virou muito imediato. Como está sendo para você? Você está trabalhando em algumas empresas, você tem acesso a essa nova geração e como que você tem um choque ou não? Você tem uma estranheza, ou mesmo que você não tenha um choque, você esteja adaptado, você sente uma estranheza? Então, vou falar das novas gerações. Não vou pegar nem essas novas gerações. Quando começou as faculdades de moda no Brasil, Tá. tanto que me chamaram para dar aula, porque não tinha professor Eu na também, época, eu né? também. Então a gente foi chamado para dar aula, porque não tinha professor para essa época. E muita gente falou assim: ah, mas faculdade de moda, esse pessoal quer, tipo assim, e muita gente criticou. E eu fiquei pensando, poxa, eu queria tanto na minha época ter feito moda. Você também, imagina que delícia pra gente que gosta muito disso, a gente tivesse feito uma faculdade de moda. Até, não é, Paulo? Vamos ser É sinceros, verdade, é não ia ser verdade. maravilhoso? Não vou ser hipócrita. Não, o pessoal de moda, não, é maravilhoso. Só que, da mesma forma que você fez uma faculdade de moda, você tem que se dedicar, tem que se gostar. Não é porque você fez uma faculdade de moda que você é um estilista. Nós não fizemos e somos, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa não está atrelada à outra, né? Um estilista, não, ele só é estilista porque fez uma faculdade de moda. Não, a maioria dos estilistas que eu conheço e que são bons é empírico, né? Um conhecimento empírico. Então, moda está muito além, e qualquer profissão está muito além da sua formação, né? Então, primeiro é isso. E aí o pessoal começou a sair da faculdade de moda perdidos, né? E eu fiquei pensando, porque de repente eles não soube aproveitar ou porque não foi ensinado para eles. E hoje eu vejo pessoas falando de moda porque elas pegaram um Instagram e de repente tiveram um monte de influencer e estão fazendo. E tem muita gente também saindo das faculdades e estão trabalhando. O mundo é dos jovens. Não é meu, não é seu mais. Já foi meu quando eu comecei lá atrás que eu desenhei um vaso e não uma colher. Você entendeu? Aquele mundo me pertencia, hoje o mundo não me pertence. O mundo é do jovem, então eu tenho que ver o jovem de uma forma positiva. Eu vejo o jovem de uma forma positiva. Só que esse jovem ele vai ter que se encontrar, ele está perdido. Mas tudo Mas bem. você acha que, por exemplo, o que eu percebo nessa geração jovem é que, por exemplo, quando você começou, você viu que você citou várias referências de pessoas que você admirava e que te Sim, ensinaram sim. alguma coisa. Então, assim, independente de você ter feito uma faculdade ou não, você aprendeu com essas pessoas o teu ofício, né? Você foi lá, tinha um cara que te ajudou na modelagem, teve um cara que te ajudou no estilo, você foi estudar, você foi fazer isso, você foi fazer aquilo. Comigo também, eu tive referências muito importantes porque quando a gente chega ali, você está com muita criatividade, então você precisa ser lapidado ali, né, dentro do mercado ali, ainda mais se você trabalhar numa marca ou outra. E o que eu percebo hoje é que esse jovem ele não tem essa flexibilidade, ele não consegue conversar com uma pessoa mais experiente que ele no mercado, porque ele tem um domínio da tecnologia, Sim. às vezes limitado, às vezes não, mas de qualquer forma não existe mais esse diálogo. Então você não consegue ter essa troca com ele, como eu tive com as gerações mais velhas que eu. Eu trabalhei, na primeira empresa que eu trabalhei com o Marquinhos, que era uma pessoa de extrema generosidade. E aí ele tinha uma coisa, e ele me colocava, ele dava valor para mim. Entendeu? Então ele trocava, ele me ensinava, às vezes ele me corrigia, e a gente foi trabalhando juntos, né? E eu fui aprendendo, depois trabalhei com a Vânia Seixas, que também me ensinou. Eu fui trabalhando com pessoas que me ensinaram e eu fui aprendendo. Eu só fui achar que eu era um estilista, eu acho que depois de uns 10 anos de experiência no mercado como estilista, assim, de eu falar, nossa, hoje eu consigo fazer uma coleção inteira, fechadinha, e entender essa coleção.
E eu acho que hoje você não consegue ter essa troca. Primeiro porque eles têm essa rapidez da tecnologia, mas eles não têm profundidade de conhecimento em absolutamente nada, porque parece não haver mais necessidade, e ao mesmo tempo eles não conseguem dialogar. Tem uns que parecem bichinho, né? Que você fala, gente, eles falam por emoji. Você tem que traduzir o que a pessoa está falando. Então, essa dificuldade, esse choque, claro que há exceções, mas esse choque de geração, é, não colocando a nossa geração como melhor, mas isso causa uma estranheza porque você não consegue ter um trabalho eu acho que principalmente agora que nós somos a geração Node, né? Você já deve ser a Note, né? Mas tudo bem. Eu nem tenho idade para isso, mas tudo bem. A gente, por exemplo, a gente está atuante no mercado, né? A gente não aposentou ainda, então somos a Node. Nós somos mais joviais, nós somos pessoas que conseguimos conversar, e dialogar e discutir com qualquer faixa etária que esteja disposta a nos ouvir, mesmo que a gente tenha arrogância da idade. Mas de qualquer, né? Porque tem a arrogância da Sim, juventude e a sim. arrogância da idade, né? E eu acho que essa dificuldade de comunicação que existe entre as gerações, em todas as profissões, dificulta muito, porque a pessoa já entra achando, ela já é colocada numa posição de nós precisamos de você, e você já fica numa posição do tipo, mas esse jovem não comunica, não fala, ele não quer aprender com você, porque tudo que você falar, ele vai olhar lá no Google para ver se você está falando verdade. Isso é irritante, né? Mas você já viu isso, eles fazendo isso? Dá vontade de lascar a mão, né? Mas a gente não pode. Então, eu acho que essa dificuldade de gerações, por mais que eu acho que o futuro é deles, né? Eu acho que também o presente é nosso, porque se a gente está vivo, ainda estamos vivendo a nossa época, né? Uma diferente época, em termos de experiências, mas ainda a nossa época. E eu acho que está tendo esse choque que antes não existia tanto. Você aprendia com os mais velhos, hoje você não se É, permite aprender. eu vou me dar vou tentar imaginar uma situação, só para a gente idealizar. Eu, você e muita gente da nossa geração somos de uma outra era. Outra era. É. A gente A gente é, viveu é duas dinossauro, eras, né? a Porque eu gente está tinha passando. dinossauro, a gente pegava fila para telefonar com ficha eletrônica, com ficha de telefone. Então era outro mundo, né? Tinha que fazer fila para fazer um depósito do banco, ficava na fila para poder depositar um E nós somos dinheiro, uma para geração tirar que um foi a dinheiro. última geração de uma era, Sim, né? sim. Então, nós somos essas pessoas. E depois nós fizemos a transição, que foi, às vezes, um pouco difícil para muitas pessoas, né? Então, o que acontece? Então, nós tivemos duas gerações muito distintas e muito diferente, tá? Nós sofremos essa mudança, né? E para o jovem que já entrou no novo, não existe o velho, para ele tudo é novo. Ele pega um celular e brinca e faz, e entra numa internet e pá, 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 pá. Só que tem um detalhe muito importante, indiferente de geração, existe cultura, na minha opinião. Então, não importa a profissão, mas se você não tiver cultura, você não faz um bom trabalho. Eu não consigo tirar uma boa foto se eu não li, se eu não fui li um livro, se eu não fui numa exposição, se eu não fui no teatro, se eu não fui no cinema, porque aquela foto não é bater. Aquela foto fala, nossa, essa luz me lembra alguma coisa, nossa, lembra um pouco Monet, ah, isso daqui pode ser, nossa, que formas interessantes, se eu pegar isso de um ângulo diferente, lembra Gaudí, porque esses são os mestres, eles que mandam em tudo, e que um dia, talvez, a nossa participação nesse mundo também vai ser algo assim, mas toda essa beleza que a gente vê em arte, em cultura, sabe, em prosa, em textos lindíssimos de Shakespeare, quando ele fala sobre o amor ou sobre o ódio, ou sobre a loucura, ser ou não ser, né? Então, tudo isso é lindo, é maravilhoso. Então, se esse jovem não beber dessa água, ele morre de sede. Mas Indiferente de onde. E eu vejo esse jovem hoje, alguns, vamos supor, eu trabalho com alguns jovens, e eu vejo lendo livro, sabe, indo em exposição tal. E vejo outros numa arrogância falar: não, mas fulana de tal que tem 2 milhões de seguidores gostou desse vestido. Eu falo, então fica com isso. O que você beber, sabe? Quem você alimentar é que vai viver e no final é tudo também a forma como a pessoa é educada, né? Porque também. é, eu acho que também houve um movimento e a moda, eu acho que foi um veículo que ajudou isso, que é uma coisa do tipo o luxo, quando rejuvenesceram as marcas de luxo, né, nos anos 90, 90, né? virou uma coisa do tipo, você tem direito ao luxo. Ele deixou de ser uma conquista, né?
Sim. Você tem direito ao celular da última geração, você tem direito ao tênis novo, você tem direito à bolsa tal, você tem direito. E eu acho que o jovem ele cresceu com esse direito e não com essa conquista. Então eles não conseguem planejar o futuro, porque você tem direito a tudo. Então quando você vai chegar e você vai ter que lidar com a frustração, porque quando você trabalha, principalmente se você trabalhar como CLT, né, você vai lidar com frustração todo dia, né? Na hora que acorda já está frustrado. Você já tem, eles não conseguem lidar com essa frustração. Então eles não conseguem dialogar com você porque eles já estão com direito. Então se você tem direito, você já é uma pessoa que superior, porque você já tem direito, né? Você não tem conquista, nada precisou ser conquistado, você já ganhou tudo quando você era criança, você não pode ser frustrado em nada, né? Então, eu acho que existe essa confusão aí nesse choque de geração. Não, além do fato da gente ter saído de uma era para outra, completamente diferente, existe a forma como isso foi colocado, que a nossa geração educou os nossos filhos, né? Como que a gente está educando, né? Como nós estamos mostrando para os nossos filhos que o mais velho tem importância, que essa troca é importante, que você tem que aprender com o outro, né? E porque numa cultura hoje, onde você está comparando sempre, o tempo todo você está se comparando, né? Porque você olha a beleza da pessoa, o que ela tem, o que o outro tem, o que o amigo tem. Porque antes a gente se comparava com quem? Com as pessoas que estavam próximas da gente. Hoje você se compara com o cara lá da filho do rei de não sei onde, né? E como você vai viver sem frustração? É muito complicado. Então, e aí você foge dessa frustração, porque o pai vai lá te mimar, te dar tudo que você quer, para que você não tenha frustração. E a frustração é uma coisa natural, né? O tédio é uma coisa natural. Você sentir tédio é uma coisa natural. E hoje não é mais permitido você se entediar, né? Eu acho que o mundo é feito de ilusão. As pessoas são iludidas, né? A minha ilusão sempre foi o cinema, né? Você também, né? Então a gente que é apaixonado por cinema desde pequeno, eu assistindo filmes, é uma doença até é uma obsessão. E quando eu entrava num cinema, eu vivia aquela vida. Eu chorava, eu ficava triste, eu ficava alegre. Eu era tal personagem. Eu sentia o vento batendo no meu rosto. Eu sentia a morte de alguém. Eu sentia, às vezes, a chuva. Eu sentia o frio, a fome, o campo de concentração. Não importa. Eu vivia aquilo. E quando eu saía do cinema, aquilo acabava. E aquilo, para mim, ficava em algum lugar. Hoje, o jovem, ele olha no celular. Então, tipo assim, agora eu estou sendo pessimista. Ele fala, eu não gosto, eu vou, a minha cara é assim. Ele muda o rosto dele, mas ele não mudou por um momento, ele mudou para sempre. Então toda vez ele usa aquele filtro porque ele quer ser aquela pessoa. Eu nunca quis ser aquele personagem. Eu vivi aquele personagem naquele momento. Ou um livro, quando eu li um romance, eu sofri aquele. E quando acabava o livro, eu absorvi o que era de bom, mas eu continuava sendo eu. É Né? como se fosse É uma uma exposição, brincadeira, né? é. Você vai, olha, tá ali absorvido por aquilo, na hora que você saiu, você fala, tá, agora E sou ele eu. não, ele vive aquilo, ele está vivendo aquilo. Tanto ele muda o rosto dele, ele muda a cor dos olhos, e ele vive aquilo. A realidade dele virou aquilo, entendeu? Então talvez ele vai sofrer quando ele perceber que ele tem que sair daqui. Um dia ele vai sair daqui. Ou a IA fazer com que isso fique eterno, né? Mas ele vai ter que sair daqui. É isso, gente. Obrigado por ficarem até o final. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Tá bom? Beijo! Ah.